Oi, gente, bom dia, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Olha eu mais uma vez aqui, né? Como sempre, na cozinha, temperando minhas panelas. Isso aí é de plástico, né? Não tem como não ser. Dona de casa sempre tá nessa luta, né? Panela vai, panela vem. É na cozinha. Ops. É na cozinha. Sempre. Pia, fogão e tanque de lavar roupa. Tô ali. A máquina já tá batendo as roupas e já fui, como sempre, né? Minha rotina de todos os dias. Acordar de manhã, aí ajeitar o café, dar o café do Vitor e levar ele para a escola. Hoje ele tinha prova, aliás, essa semana é toda de prova, mas ontem ele não foi. Acordou com uma dorzinha assim do pescoço, chega, estava inchadinho, acho que ele dormiu de mau jeito. Eu falei com o pessoal lá da escola, com a direção, e eles falaram que não levasse ele para fazer prova, deixasse para ele fazer hoje. Ele fazia a prova de ontem e a de hoje. Aí hoje eu levei ele para fazer, ele fez as provas. Como eram duas provas e terminava rapidinho, eram umas provazinhas simples, hoje para ele, elas pediram para mim esperar. Aí eu fui e esperei. Gente, eu dei uma pausazinha porque chegou uma ligação para não cortar o áudio do vídeo. Aí eu esperei, vim para casa, aí já ajeitei ele já tá ali todo. Aí agora eu vou temperar a carne, aliás, estou temperando, né, a carne. Já coloquei máquina hoje, Jesus, já coloquei roupa na máquina, já tirei uns panos do varal e assim já começou minha rotina. Aí eu lembrei que André, o sobrinho de Genivaldo, ele pediu para mim, André Veiga. Um abraço, André. Obrigada pelo carinho, obrigada pela sua atenção sempre, por estar sempre prestigiando nosso trabalho. Obrigada mesmo, André. Você é um menino de ouro. Aí André pediu para mim contar como que era na época que eu era jovem, né? Na época da minha adolescência, como que era a minha experiência de vir e vir lá para o sítio Olho d'Água pelas três estradas, né? Tem três caminhos para ir para lá. Então, André e todos vocês, desde criança, né? Nós íamos morar aqui na Rainha. Eu era bem pequena quando o pai comprou uma casa aqui na Rainha e nos mudamos de lá, do sítio. A casa eu já fui lá, já gravei lá onde era a casa que pai construiu quando ele casou com mãe. Quando era para ele casar, claro, né, que ele construiu antes, aí construiu a casa, arrumou naquela época, né, na ordem de pobre, mas ele construiu uma casa boa, toda no tijolo, porque era difícil naquela época se construir, mas graças a Deus ele sempre foi um homem muito trabalhador, muito guerreiro e construiu a casa, era toda rodeada com os peituri, tinha os 4 peituri, era toda encimentada. Então casou e foi morar lá e mãe teve os 3 primeiros filhos. Que foi a primeira menina, que era uma menina também, chamava-se Maria Lúcia. Essa daí, Nossa Senhora precisou e levou, ainda bebezinha. E depois veio Célia, depois de Célia, eu. Aí somos nós três, as 3 mais velhas. A Maria Lúcia, a Célia e eu, sou a terceira. Então, quando o pai comprou essa casa, a gente veio embora lá do sítio morar aqui, devido a um problema de família, e não dava certo continuar lá,
porque tem coisas na vida que tem que se evitar, né? Aí, eu tinha o quê? Mãe disse que eu tinha por volta... Não tinha nem 2 anos de idade, era pequenininha. Aí a gente veio morar aqui. E daí, então, todos os dias, pai ia para o sítio trabalhar, que a rotina de vida dele não parou por lá, continuou. Minhas tias moravam lá, bem pertinho, as casas eram bem pertinho da casa de mãe, a casa que o pai construiu para morar. Aí as casas eram bem pertinho, era a casa de mãe, a casa de titia e a casa de tia Bela. Aí ficou só minhas 2 tias, as irmãs de pai, lá. Aí a gente ia, mãe ia todo dia. Não, quando a gente veio morar aqui, ela não ia todos os dias porque a gente era pequena. Mas depois que nós crescemos, aí mãe sempre ia. E quando precisava ir assim para trabalhar, fazer farinha, plantar uma mandioca, alguma coisa do tipo, aí mãe ia e a gente ficava na casa de titia. Titia ficava comigo e com Célia, pra mãe ir pra roça Maspai e buscar mandioca. Aí pronto, aí trazia a mandioca lá pra casa da tia Zefa e lá no terreiro da casa de titia tem um pé de jatobá bem grande, ainda hoje tem esse pé de jatobá lá, colocava a mandioca e raspava todinha para poder levar para casa de farinha, que também era abaixo um pouquinho do pé de jatobá, e assim sempre foi nossa vida e até o dia que Deus levou nosso pai. Então a gente fomos crescendo, né? Ficando mocinha, depois adolescente e a rotina de vida sempre a mesma. Daí chegou uma certa idade que a gente já ia só e voltava só, principalmente eu, que eu gostava muito do sítio. Minha vida era lá, praticamente era mais lá no sítio. Até então, André e todos vocês, que eu fui estudar lá, num grupo escolar municipal, que tinha lá bem pertinho da casa de titia, quase na porta da cozinha. Separava era a estrada e o sítio de Bananeira. Coisa assim, que os terreiros eram quase ligados um com o outro. Aí eu fui estudar lá, minha 4ª série, eu fiz lá, minha professora era Aparecida, Dona Aparecida Lucena, conhecida aqui por todos como Aparecida de Leu, que Deus a tenha, Deus coloque a alma dela, era uma pessoa maravilhosa e se foi agora há uns 2 meses aí atrás, então eu fui para lá, estudar lá. Por quê? Porque aqui na Rainha eu tive uma decepção muito grande, fazia 4ª série aqui, então com essa história da roça, de estar lá dentro do sítio, eu peguei uma frieira, que a gente chama aqui, né? Aí pai, mãe, titia, todo mundo falava que eu tinha pisado numa cama de sapo. Sapo choco, e até então eu lembro, eu tava brincando debaixo de um pé de graviola, da casa de titia para baixo, quase em frente à casa que a gente morou lá no sítio. Aí eu tava brincando lá debaixo do pé de graviola, mas as meninas a gente limpava todinho abaixo do pé de graviola e titia Maria Bela sempre dizia: menina, cuidado nesse sítio, cuidado nesses matos velhos para não pisar em coisa doida aí, para não pisar em inseto e não sei o quê. Ora, volta e meia, titia ou tia Bela tava lá procurando. Aí elas acreditam que eu pisei numa cama de sapo, né? Uma sapa choca. Que inflamou, criou uma bolha muito grande no meu pé e eu não conseguia caminhar, doía muito, gente, foi um serviço horrível que ficou, então eu fiquei sem conseguir ir para a escola, que não tinha como, porque dentro de casa eu andava me segurando com um banquinho de madeira, que a gente chama tamborete, com o pé para cima, sofri muito, aí aqui não tinha médico na época, só a farmácia de seu Sebastião Tenório e Sóstene também na época ele dava plantão no hospital em Bom Conselho, aí pai mandou mãe ir comigo lá na farmácia de seu Sebastião Tenório, seu Sebastião passou uma medicação para mim tomar, só que eu fiquei 1 mês sem ir para a escola. Daí, então, o que aconteceu? Minhas amigas de classe, Helena sempre falava, Helena, um beijo, meu amor, Helena Dona Edith, estudava comigo na época, a Helena falou, que avisou várias vezes para a professora que eu estava doente e não conseguia ir para a escola. Aí, mesmo assim, ela colocou desistente. Ela não procurou a secretaria nem nada, procurou para nem saber de como poderia resolver a situação. Aí ela colocou desistente. Quando eu fui lá na secretaria conversar com a direção,
Eu fui para a sala de... Aliás, Helena me disse que ela tinha colocado desistente. Aí eu fui lá na secretaria conversar com a secretária. Ela disse, não, mas aí não tem como, porque ela tem que só apagar, porque essas desistências tem que colocar de lápis, porque aí acontece que o aluno pode voltar à escola. Aí eu fui lá, mas ela tinha colocado desistente, colocou de caneta. Chegou, colocou o nome bem grandão, assim, atravessado na folha da caderneta de chamada. Por esse motivo eu fui estudar e eu fiquei com muita raiva da professora. Isso no ano seguinte só tinha duas professoras de quarto ano, no caso de quarta série na época, que era essa e outra que todo mundo tinha medo, não gostava dessa professora. O show tá descendo. O quê? O show tá cantando? Tá. Peraí, Agora André. tá grosso. O quê? Então, gente, aqui é assim, não dá pra gravar, é difícil. Me perdi todinha, como diz a história. Aí chegou gente. Por esse motivo aí eu fui estudar lá no sítio. Aí já trabalhava lá, né? Na época pai já criava, tinha lá umas vacas, que a gente criava na ração. Aí todo dia tinha que ir, de qualquer forma todos os dias tinha que ir, porque tinha que tirar capim, tinha que buscar palma, carregar água, para encher o coxo das vacas beber água. E assim era a nossa ida e vinda. Então, eu ia muitas vezes só e voltava muitas vezes só. O que acontecia? Eu não tinha medo de maneira alguma, porque naquela época era muito tranquilo andar por essas estradas. Eu saía de casa 5 horas da manhã, muitas vezes, ou mais mãe ou mais pai. Ou então eles iam primeiro, porque eu estudava aqui no colégio já. Aí quando eu chegava em casa do colégio, aí almoçava e subia para lá, para o sítio. Então eu sempre gostava de ir pelo lugar mais que eu achava mais perto. Ia direto pela estrada principal, pela rodagem, como a gente chama, e subia da estrada que fica no meio. Aqui à direita é a principal, à esquerda as Cajarana. Aí indo pela principal, chegava lá na casa menos da metade do caminho, porque se fosse pela rodagem é mais longe. Aí chegava lá na casa de seu Dogival, aí por trás da casa dele, assim no lado, no oitão, tinha uma estrada que subia e saía na famosa Patioba. Então eu gostava de ir por lá, subia lá por trás da casa de seu Doge, já tinha a estrada, saía lá no sítio de seu Adão, aí tinha a casa que seu Adão morou, quem morava é uma irmã dele, e voltando às esquerdas, como se fosse para vir para cá, para a Rainha, aí para vir pelas Cajá, tinha a casa de outros parentes da gente, mas vamos deixar. Aí seguia, descia, passava no terreiro da casa de seu Adão, descia. Então, de um lado era cercado, do outro lado, sítio de café e bananeira. E a estrada no meio. Aí só ia ter uma casa embaixo, que era de Severino, de um primo da gente. Primo legítimo de pai. Aí pegava a baixada, a patioba, chegava na casa de titia. Então, não fazia medo algum ir para o sítio. Eu nunca tive medo. Aí, muitas vezes, quando eu saía lá da escola, quando eu estava para vir só, né? Eu tô falando só. Aí pai estava trabalhando, mas ele chegava do serviço, que ele trabalhava primeiro. Aí ele chegava e dizia, olha, José, eu vou me embora. Diga a Sueli que eu não vou esperar não, eu vou para casa, que ele chegava em casa, tinha alguma coisa para fazer, aí ele descia na frente, vinha embora e eu ficava. Agora diga aquela danada, se ela não sair, chegar da escola, vá buscar uns 2 caminhos de água e botar aí no tanque das vacas. E para depois ser que ela vá-se embora. Agora veja isso, eu saía da escola 4h30, 4h40, 5 horas, eu ainda ia buscar, descia por trás da escola para ir para a cacimba, a famosa cacimba da Mangueira, para pegar água embaixo, ou na cacimba ou no riacho, para botar lá no tanque das vacas, para as vacas passar a noite bebendo água. Aí titia diz, teu pai disse que fosse pegar uns 2 caminhos de água, que a água do coxo das vacas tá pouca. Aí eu descia, ia buscar água, aí quando era 5h30, 5h40, 5:50, titia dizia, menina, não vai mais não, uma hora dessa. Eu digo, não tia, é cedo, eu vou me embora.
Aí eu pegava e vinha-me embora. Saía da casa de titia, já 5h40, 15 para as 6, 10 para as 6. Aí ela, tu vai por onde? Eu digo, eu vou aqui por baixo pela Patioba, que é mais perto. Ela, menina, já quando tu vinha passar lá em cima, ali, subir ali detrás da cadeadão, pegar aquele sítio esquisito, de passar debaixo daqueles pés de pitomba, daquelas mangueiras, para chegar em Dogivá, já tá de noite de tudo. E pelas Cajaranas, aí é que é esquisito. Vai pela rodagem, eu digo, nada, eu vou por aqui mesmo, que é mais perto. Aí eu descia, rasgando a lama embaixo na Patioba, na época do inverno, e no verão não. No verão anoitece mais tarde aqui. Eu subia, menino, descia, pegava a baixada da Patioba, aí subia uma ladeira para chegar em cima, no terreiro da casa do seu Adão, passava lá, aí até a irmã do seu Adão, que eu esqueci o nome dela, ela morava lá. O seu Adão já morava aqui na rua, na Rainha, e a irmã dele morava lá, era até uma moça velha. Menina, o que é que tu vai pelas estradas uma hora dessa? Eu vou para casa. Aí ela disse, eita menina, tu tem coragem de descer aí sozinha? Eu digo, tem, faz medo não. Aí pronto. Hoje muitas vezes eu passava de baixo, aí tinha uns dois pés de manga bem grande, e do outro lado era bananeira, e um bocado, e uns 3 ou 4 pés de pitomba de seu Doge, acho que era de seu Doge, aquelas pitombas, nem lembro. Ou era de seu Adilon, era de Adilon. Muitas vezes eu ainda ia tirar pitomba, pegava, entrava para debaixo dos pés de pitomba já escuro, ia tirar um cacho de pitomba para descer para casa chupando pitomba. E do lado esquerdo, onde eram os pés de manga, tinha um túmulo. Tinha um reservatório lá, era um túmulo. Era feito até de cimento, o túmulozinho, que era da mãe da minha professora, de Dona Aparecida. E eu passava lá já escuro de tudo, olhava assim, as costas chega a pegar fogo, mas ainda ia tirar a pitomba. E descia com a gota serena, cantando. Chegava embaixo, na casa de um terreiro da casa do seu Doge, aí já pegava a rodagem, aí pronto. Quando chegava mais na frente, aí tinha a casa de seu Paulo Ribeiro. Aí muita gente temia, não gostava muito não, que ele gostava de mexer com essas coisas ele era meio metido a macumbeiro, que Deus o tenha, que não estou falando mal nem discriminando o que ele gostava de fazer, mas era um senhor maravilhoso e vivia sozinho lá na casa dele. Muitas vezes a gente ia até pegar água e pegava numa cacimba que tinha do lado assim da casa dele, mas a casa era sempre fechada, o povo não andava muito lá não. Tinha, assim, o pessoal falava que andava lá uns maloqueiros, porque tinha umas amizades meia diferente, mas era uma pessoa maravilhosa. Eu passava, ele estava sempre, ou eu estava no terreiro, ou estava por ali. Boa tarde, boa noite, seu Paulo. Ele disse, já tá de noite mesmo, menina. Eu dizia, tá, e tu vem do sítio uma hora dessa? Eu digo, vem, cadê Manel? Eu digo, pai, já veio na frente e eu estava na escola. Aí ele disse, tá certo. E foi nessa passagem, André, da casa do seu Paulo Ribeiro para baixo, um pouquinho ali naquela baixada, antes de subir, bem no pezinho da ladeira, para subir, para descer ali, para aquela casa que tinha na beira da estrada, que era de hoje o terreno é de Bodinho, mas na época era de seu Luiz Miguel, que eu vi. Quando eu vinha, passando debaixo, tinha um riachinho que atravessava a estrada, a gente atravessou o riacho, dessa vez eu vinha mais pai. Quando eu olhei um vulto, que nem um vulto de uma mulher, vestida numa roupa parda, com uma trouxa na cabeça e tinha alguma coisa na mão. Eu dizia, oxe, pai, quem é aquela mulher que passou ali para a moita de labirinto e sumiu? O pai dizia, cala a boca, menina. Aí, pai, caminha, menina, caminha pra frente. Oxe, caminha ligeiro. Aí o seu pai, aquela mulher entrou debaixo da moita de labirinto e nem se abaixou para passar debaixo do arame e sumiu. Pai, cala a boca, vai-se embora, vamos, passa ligeiro, vamos embora. Aí, quando foi chegando na moita de labirinto, eu fui me abaixar para olhar debaixo da moita, essa mulher estava embaixo. Pai, mas tu não tem jeito mesmo não, né? Só ele caminha pra frente, menina. Aí eu peguei, seu pai, deixa eu olhar, essa mulher tá ali. Pai disse, não é ninguém não, menina, não é ninguém não, vai-se embora. Quando a gente chegou embaixo, tinha uma mangueira, que a gente pegava água de beber, lá na cacimba do seu Luiz Miguel. Aí vinha tio Zé e Vicente de Zé Ernesto, eu não lembro, era tio Zé e Vicente, se eu não me engano, já ia voltando que ia danada. Aí pararam, aí disse, aí o pai disse, oxe, gente, vão voltando ou estão chegando agora pra rua? Aí tio Zé, não, a gente vai voltar. Aí Vicente disse, oxe, não vai voltar, passar ali não, a maimota da bobona. Aí tio Zé disse, oh, Deus me livre. Eu digo, oxe, tio Zé, tá com medo de quê? Foi da véia?
trouxa na cabeça, aí Zé disse, oxe, tu viu, menina? Aí pai disse, essa daí, eu calada, mandando ela ir pra caminhar pra frente, e essa menina com a cara olhando, ainda se abaixou pra olhar debaixo da moita, se a mulher tava lá debaixo. Eu digo, Zé, não faz medo não, o senhor tá com medo de quê? Não acredito não. Aí fiquei rindo de tio Zé, que é irmão de mãe, e de Vicente, de Zé Ernesto. Voltaram, cabichoca, e vieram, fizeram o retorno e subiram pelas Cajá. Aí disse, não, vou por aqui não, nós vamos agora pelas Cajaranas. Aí eu digo, tá, é pior, vocês vão deixar de passar aqui que não tem nada, que não faz medo nenhum, aí vão lá pelas Cajaranas. É bom que vocês vão chegar lá na encruzilhada e a véia esteja lá nos campos das macumbas de Paulo Ribeiro. Mas, menino, o Zé quase morre de medo. Então, eu nunca tive medo, André. Sempre vim pelas Cajaranas, também vim muitas vezes, deixei de vir pela rodagem ou lá para sair por trás da casa de seu Doge, e vim pelas Cajaranas e passei muitas vezes ali, naquela estrada, chegando já ali para descer e chegar embaixo na casa que seu Rosalvo morava ali em seu Lindauro. Chegava ali já 6 horas, 6h05. Passei muitas vezes, André, ali nas Cajaranas, escuro de tudo. Gente, vai ficar longo, mas eu vou contar. E quando eu vinha pelas Cajaranas, olha como eu era, não tinha medo, e porque também não fazia, gente, era muito tranquilo, muito sossegado. Olha como era boinha. Quando chegava lá na encruzilhada, eu pegava, sabe o que era que eu fazia? Chegava lá, tava as burundangas, que seu Paulo Ribeiro, muita gente via ele fazendo os despachos dele pra lá. Sabe o que era que eu fazia? Eu pegava, desmanchava onde estava lá aquele monte de vela preta, vermelha, de toda cor. Eu metia o pé, derrubava as velas, esbagaçava ele fazia uns canteirinhos assim, colocava as terras, né? Fazia aquele canteirinho de terra para colocar a carreirinha de vela lá. Eu metia o pé, apagava as velas, desmanchava aquele canteirinho de terra que ele tinha feito, aquele estupetezinho de terra para poder colocar as velas. Eu pegava, virava os copos, eu pegava, derramava as garrafas de pitu que tinha lá, derramava, deixava as garrafas de boca para baixo. Olha, vocês não sabem o que era que eu pintava. E muitas vezes eu passava de manhãzinha, mas mãe e pai, mãe passava, olha, com as costas dela, ela disse que pegava fogo. E eu dizia, oxi, mãe, eu chegava aí, mãe dizia, menina, pelo amor de Deus, eu pá, metia o pé, derrubava tudo. Ainda mais, vinha sozinha e ainda fazia isso, ainda desmanchava como tinha feito para lá, os despachos dele. Aí saía, descia com a bexiga em toda a carreira, passava debaixo. Aí era sítio de café, debaixo, tinha os pés de cajarana bem grande, de um lado era cercado e do outro era sítio de café, fechado. Aí eu descia a ladeira que descia com tudo. Aí vi na hora ele riscar por lá. Aí eu descia com a bichoca, mas antes eu desmanchava o que ele tinha deixado lá e ia-me embora. Então é isso. Minhas vindas e idas nas estradas era desse jeito. Tanto fazia ser pelo Cajarana, lá por trás da casa do seu Doge, para sair na Patioba, como pela rodagem. Eu não tinha medo de sair muitas vezes de d'água, 15 para 6, 10 para 6, passava ali escuro de tudo e não tinha um pingo de medo. Então é isso. Obrigada, André, por você pedir para mim falar sobre minha experiência, se eu tinha medo ou não de andar nas estradas na época. Não tinha e ainda hoje também não tenho. Se for para mim, eu vou. Apesar que não tem mais como você ter acesso à Patioba pelas Cajá e lá pro seu Doge, só pela rodagem. Para chegar no sítio agora, só pela rodagem. Então, tchau, tchau. Fica todos com Deus. Depois eu contar a história lá quando a gente ia lá para cima, para o sítio buscar manga ou para a roça de mandioca lá perto dos Anjinhos. Tchau.